Bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar início a um estudo do livro de Daniel. Nós vamos falar um pouquinho da teologia, eu vou usar a teologia básica do livro de Daniel. Nós vamos estudar todo o livro de Daniel, amém? Hoje nós vamos iniciar com a introdução e eu quero orar por você. Eu quero que primeiro você pegue a sua Bíblia, coloque do seu lado, nós vamos estudar a palavra e eu vou abrir devagarzinho, nós vamos abrir os textos, que nós vamos pular de um texto, vamos para o outro, para você acompanhar com tranquilidade aí da sua casa. Mas eu quero orar primeiro. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e te engrandecemos, ó Pai. Sabemos que o Senhor é santo e que o Senhor está conosco. Dê-nos direção, ó Deus, através da palavra do Senhor, na qual nós iremos aprender mais um pouco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu creio que esse estudo vai ser um estudo muito rico, porque nós vamos falar da palavra do Senhor, e nós vamos pegar o capítulo 1, vamos destrinchar o capítulo 1. Mas antes disso, é necessário voltar lá na história. Eu preciso entender quais foram os impérios dominantes, os de destaques. Então, se você pegar lá no início da Bíblia, nós vamos ver que no Êxodo ali, o Egito é o império dominante, era o império dominante. Depois vem o império assírio e domina, então se tornou o novo império dominante. E passado anos, surge um império chamado Império Babilônico. Esse Império Babilônico, ele envolve, ele domina o Império Assírio e expande o seu império. Um império muito grande. E a Bíblia aqui em Daniel vai falar de Nabucodonosor. Claro que eu vou fazer paralelos, você também pode fazer paralelos. Lá em 2 Reis, Isaías vai falar de Nabucodonosor também. Mas eu quero falar aqui do contexto de Daniel. Eu quero falar um pouquinho do contexto de Daniel. Então, eu preciso entender que quando Nabucodonosor, se você pegar o capítulo 23 de 2 Reis, até o capítulo 26, você vai observar ali que Nabucodonosor, ele dominou ali Judá. Só que quando ele sitia ali aquele lugar, quando ele toma posse daquele lugar, o que ele faz? Ele não leva todo mundo para a Babilônia. Ele deixa um rei ali, ele cobrando ali tributos e aquele reino sendo submisso ao reino babilônico. Mas aí nós chamamos de primeira leva, que foi no ano 605 antes de Cristo. Nabucodonosor pega a nobreza. Nabucodonosor pega os da linhagem real. Ele pega as pessoas da linhagem real, do palácio ali de Judá. E alta nobreza. Então ele pega a nata e leva para a Babilônia. Só que ele pega jovens, porque o império estava crescendo demais. Então ele precisava de homens sábios, jovens sábios, que pudessem servir com qualidade lá na Babilônia. Então, houve a primeira leva em 605, vai Daniel e a nata. A nata que eu digo, os príncipes, a nobreza ali do palácio. No ano 597 a.C., Nabucodonosor volta, porque houve uma rebelião do rei Joaquim. Na verdade, o rei Joaquim, ele se entrega e ali Nabucodonosor leva mais 10.000 pessoas e uma pessoa em especial que é o profeta Ezequiel. E depois disso fica no lugar, reinando ali em Judá, um rei chamado Zedequias. Só que Zedequias, ele se rebela contra Nabucodonosor. E nessa rebelião, vem a queda de Jerusalém. Nabucodonosor ficou muito bravo. Então Nabucodonosor vem e destrói Jerusalém. Arranca tudo. O ouro, tira o ouro ali do templo, do palácio, tira tudo. E só ficou ali em Jerusalém os pobres, os velhos,
doentes, mas a nata, a nobreza, os homens fortes, levaram todos esses. E eu quero entrar dentro disso, que Daniel está na primeira leva. Daniel, ele está na primeira leva de Nabucodonosor. O livro ele foi escrito entre o ano 536 a 530 a.C. E o tema do livro é Soberania de Deus. O autor é Daniel. Aí você pode falar assim, pastor, me prova que o autor é Daniel. O autor é Daniel. Vamos lá comigo. Pega a sua Bíblia, Daniel capítulo 7, versículo 2. Nós vamos entrar no capítulo 1 ainda, irmãos. Eu vou só explicar a autoria do livro, vou falar um pouquinho das características do livro, um pouquinho de Daniel e depois entrar no capítulo 1. Beleza, gente? Tranquilo? Então, Daniel capítulo 7, versículo 2 diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos dos céus combatiam no mar grande. Então, como que eu comprovo que o livro foi escrito por Daniel? Ele coloca na primeira pessoa do singular. Falava Daniel e disse: Eu, primeira pessoa do singular. Ele está mostrando que ele que escreveu este livro. Mas vou além. Capítulo 8, versículo 1. Ele diz assim, olha: No ano 3º do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que apareceu no princípio. Vamos lá, versículo 2. E vi na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Claro que está falando aqui dessa província aqui, de Suzã, ele está falando ali na questão do império mesmo babilônico também. Mas o que ele prova aqui? Ele prova assim, olha, eu escrevi e eu afirmo, tive essas visões. Então ele coloca na primeira pessoa do singular. Então, porque tem pessoas que dizem que o livro não foi Daniel que escreveu, o próprio livro relata que ele escreveu este livro. Ele, como eu disse, o autor é Daniel, o tema é Soberania de Deus, a data, cerca de 536 a 530 a.C. A característica do livro. O livro do capítulo 1, ou capítulo 2, versículo 4, a parte A do versículo, ele foi escrito em hebraico. Do capítulo 2, versículo 4, parte B, até o capítulo 7, versículo 28, ele foi escrito em aramaico. Capítulo 7, versículo 29, até o capítulo 12, ele foi escrito em hebraico. Então, o livro de Daniel foi escrito tanto em hebraico como em aramaico. Ok, gente? E outra coisa, se algumas pessoas questionarem, não, eu não acredito que esse livro, para mim é só uma história, não tem inspiração, abra comigo aí, Mateus, capítulo 24, versículo 15. Vou devagar, deixa eu abrir aí, irmão e irmã. Mateus, capítulo 24, versículo 15. O próprio Jesus, o próprio Cristo, ele faz citação, ele cita que esse livro foi escrito por Daniel. Capítulo 24, versículo 15 diz assim: Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Essa citação está escrita em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então, Jesus, ele fala, olha, existe um livro de Daniel, sim. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem primeiro. Quem foi o autor, o tempo que ele foi escrito. Daniel escreveu este livro lá no exílio, lá na Babilônia, ele já era cativo, ok, gente? Então, aí, eu creio que tá tudo bem para vocês, né? Fala um pouquinho sobre o homem Daniel. Daniel, ele foi da família real, ou pelo menos da alta nobreza. Ele estava ali
no palácio de Judá. Ou ele era da família real, ou ele fazia parte da nobreza. Aí eu quero entrar agora dentro do capítulo 1 de Daniel. Nós vamos dar umas pinceladas, vamos falar um pouquinho de Daniel, e depois nós vamos desenvolver o capítulo 1. Enfim, vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e assediou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Então, nós observamos aqui que Daniel estava dentro dessa nata, no meio ele vivia no palácio ali. Então, ele era um nobre ou da linhagem real. Mas eu queria pontuar algumas coisas com vocês referente a Daniel. Daniel, quando ele é levado cativo para a Babilônia, ele tinha entre 15 e 16 anos de idade. Então Nabucodonosor, ele decide, olha, o negócio é o seguinte, ele pede o chefe dos eunucos para que separasse jovens bonitos, jovens inteligentes, e esses jovens seriam instruídos a aprender a língua ali da Babilônia, literatura, astronomia, arquitetura, a história ali da Babilônia, a escrita da Babilônia também, a língua cássia. Então o que acontece? Só que eles iriam viver o quê? No palácio real. Viveriam na corte. Eu quero falar para vocês aqui uma possibilidade que Daniel também se tornou eunuco. O que é eunuco? Eunuco é uma pessoa castrada. Por quê? Lá dentro do palácio existia o harém do rei e o soldado que guardava aquele harém, ele tinha que ser castrado para que ele não tomasse nenhuma mulher ali e tivesse relação com ela. Só que no caso aqui também, o que vai acontecer? Poderia que um desses jovens, que não foi só Daniel, foi diversos jovens foram levados para a Babilônia e serviriam na corte real. Então ali eles se deparariam com quem? Com a filha do rei, com a rainha. E o texto diz aqui que eram jovens o quê? Formosos de aparência, sábios de entendimento. Então, para que eu vou pontuar algumas coisas que podem provar que ele também ele se tornou eunuco. Primeiro, Isaías capítulo 39. Voltem comigo, Isaías 39, 7. É necessário, gente, entendermos tudo, para a gente fazer uma aplicação para a gente também. Isaías capítulo 39, versículo 7 diz assim, olha: E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, uma das coisas aqui uma profecia de Isaías diz que os filhos, descendentes do rei de Judá e da nobreza, eles iriam se tornar eunucos. Daniel fazia parte da nobreza. Primeiro ponto, que eu posso dizer que ele foi castrado, se tornou ali um eunuco. Segundo, quem é a pessoa, o rei coloca um homem para supervisionar esses jovens? Vamos voltar lá em Daniel capítulo 1.
Versículo 3, diz assim, olha: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres. Mas o interessante aqui é chefe dos seus eunucos. Então, o que guardava o harém, o eunuco, o chefe aqui, Nabucodonosor deixa sobre a responsabilidade desse homem, esses jovens. Por quê? Um eunuco cuidando desses jovens. Então, outro ponto que pode dizer que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram castrados e se tornaram eunucos, foi o texto de Isaías. Segundo, que eles foram instruídos ali pelo chefe dos eunucos. Terceiro, na Bíblia, nós não vemos genealogia de Daniel. Você não vê descendência de Daniel. E outra coisa, ali dentro do palácio, ele poderia se relacionar com a filha do rei ou com a rainha. E também, tanto ele como Sadraque, Mesaque e Abednego, que fazia parte do palácio de Judá, eles poderiam talvez se rebelar e fugir ali da Babilônia e voltar e se tornar rei lá em Judá. E ali geraria descendente. Então o que o Nabucodonosor faz? Não, eunuco, não vai ter mais linhagem também. Suponha que eles voltem e se declarem ali rei. Daniel se declare rei. Como que ele vai ter sucessor se ele não pode ter mais filhos? Mas isso, irmãos, isso é uma possibilidade. Eu estou colocando para que vocês entendam por quê, irmãos. Porque se aconteceu isso mesmo com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu fico maravilhado. Não porque ele foi castrado, mas sim que independente dessa situação, desse sofrimento, dessa humilhação, ele decide servir o Senhor de todo o coração. Nós vamos ver mais à frente que Daniel, ele abriu mão das coisas ali da Babilônia para servir a Deus de todo o coração. Daniel, meu irmão, minha irmã, tinha 16 anos, já tinha temor no coração dele. Então imagine um homem, um jovem, forte, mas eunuco. Mas o coração dele estava voltado para o Senhor. Eu quero que vocês coloquem isso no coração de vocês, gente. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a intempéries da vida. Porém, meu coração precisa estar voltado para o Senhor. É necessário que o meu coração esteja voltado para Deus. Daniel saiu da sua terra e, além de sair da sua terra, foi para uma terra que não era dele, e naquele lugar provavelmente se tornou eunuco castrado. Mas mesmo assim, não se rebelou contra Deus e seguiu ao Senhor. Interessante que Deus deu muita graça. Quando a pessoa ela está disposta a seguir a Deus, com certeza Deus honra. Com certeza Deus abençoa. E eu quero entrar agora no capítulo 1. Vamos nos deleitar no capítulo 1. Falei um pouquinho aqui da autoria, da data, das 3 levas que Nabucodonosor fez. O império dominante, a Babilônia, o rei Nabucodonosor. E vamos discorrer o texto aqui. Capítulo 1, versículo 1. Eu vou lendo e vou explicando. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Se você pegar 2 Reis, capítulo 24, versículo 1, está falando da mesma coisa. Está falando da mesma história. Daniel, então, está usando a mesma história que foi quem escreveu lá o 1 Reis e o 2 Reis. Estão falando do mesmo tempo. A versículo 2. E o Senhor, aqui diz o texto, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus
E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Interessante que o texto diz: e o Senhor entregou. O povo de Israel ficou, os judeus ficaram muitos anos desobedecendo a Deus, pecando na idolatria. Então foi necessário que Deus levasse os judeus, para a Babilônia, para que eles fossem tratados ali e voltassem adorando um só Deus, adorando um único Deus. Deixaram a idolatria, o politeísmo e passaram a monoteísmo, adorar somente um Deus. Aí o texto diz aqui que quando Nabucodonosor ele toma aquele lugar, ele toma posse daquele lugar, e aí ele só leva utensílios da casa de Deus. Aqui o texto diz, ele leva utensílios da casa de Deus e pega a nata, a linhagem real e os nobres. E diz que foi levado esses utensílios para a terra de Siná. Siná era o antigo nome da Babilônia. Então, o mesmo lugar. Os utensílios foram levados para a Babilônia no templo do Deus de Nabucodonosor. E ali, versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvessem defeito algum, bonito, né? O texto está falando sobre isso, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos em conhecimento, que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, Nabucodonosor, ele precisava de muitos servos, porque o império cresceu e não tinha gente capacitada para estar servindo no palácio. Então ele disse assim, olha, pega os jovens bonitos aí e que tenha entendimento. Então houve, vamos dizer assim, uma reciclagem mesmo. Ele pegou e foi pegando os melhores. Então, período, foram fazendo uma classificação. E nós vamos ver mais à frente. Habilidosos, ágeis, sábios, têm conhecimento. Quem melhor do que aqueles que estavam no palácio? E eles foram treinados na língua, eles foram treinados na história da Babilônia, até etiqueta, porque eles também deveriam o quê? Até se posicionar na mesa do rei da forma que os babilônios faziam. A escrita, a língua caça, que era muito difícil de ser dominada. Então, Nabucodonosor fala assim, olha, eles precisam aprender isso em 3 anos. E suponha, dando um exemplo, tem 1000 jovens, eu vou selecionar aqui 100. Daqui a 3 anos você vai trazer essas pessoas aqui, e essas pessoas nós vamos ver mais à frente que ele vai fazer perguntas, e ali ele vai fazer a seleção de quem vai ficar na corte. E quem não ficasse na corte ia pegar o serviço mais pesado depois. Ok? Até aí tudo ok? Espero que sim, viu gente? Vamos lá, versículo 5. E o rei lhes determinou a ação de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles, dos 3 anos, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então esses nomes aqui, gente, os nomes judeus, dos judeus. Só que no versículo 7 eu quero que vocês entendam por que houve uma mudança do nome. Daniel, Ananias, Misael, Azarias é um nome hebraico, de judeu. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. Daniel pôs o de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abidnego.
se eles entrariam na corte real, era necessário ter uma cidadania real. E qual era essa cidadania? Mudança do nome para um nome babilônico. E aí que vem, Daniel significa no hebraico, Deus é o nosso juiz. Quando muda para Beltesazar, Bel significa um deus babilônico, Sazar, protetor da vida. Então significa Bel é protetor da vida, na visão do chefe dos eunucos aqui. O nome foi mudado porque eles foram para a Babilônia receber, vamos dizer assim, a cidadania para estar na corte. Mas mudou o nome, mas não mudaram Daniel. Mudaram o nome de Sadraque, de Ananias, Misael e Azarias. Mas não mudaram o caráter deles. E é isso que eu quero que vocês entendam. E eu quero provar também isso na Bíblia. Vamos pegar um exemplo lá atrás. Segura Daniel. Abra comigo em Gênesis capítulo 41, versículo 45. Gênesis capítulo 41, versículo 45. Todos acharam aí? Falando assim, tá difícil mesmo saber que você... Mas coloca no chat aí, ó. Achei? Oi. Aqui está falando de José. E chamou o faraó com o nome de José, Jafenate Paneia. E deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Então era costume fazer isso. José é um nome hebraico. E aí, quando ele se torna governador do rei do Egito, de Faraó, Faraó muda o nome dele para um nome egípcio. Vamos dizer então, a cidadania para estar dentro da corte do palácio real. E no caso de Daniel e seus amigos, não foi diferente. Era necessário essa mudança do nome. Mas o nome mudou. Mas o caráter, o temor a Deus continuou no coração deles. E é isso que eu quero aplicar para você. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós habitamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos de um reino diferente, meu irmão, minha irmã. O reino que Deus preparou para nós está lá no céu. O nosso reino não é aqui da terra, é um reino com Jesus lá no céu. O reino de Jesus é estabelecido no nosso coração. A nossa morada é lá no céu. Então, é necessário ter esse temor, esse tremor, e eu vou provar agora no versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas aí que vem um ponto. Daniel, vamos pegar esse versículo e fazer uma aplicação também. O que o rei mandou? Não. Todos esses jovens, por um período de 3 anos, eles vão comer a mesma comida que eu como e beber o mesmo tipo de vinho que eu bebo. Eles vão fazer parte. Só que Daniel, não vou fazer isso não. Porque ele sabia que Nabucodonosor, antes de comer, era consagrado ao Deus dele, Nabucodonosor. Ele consagrava os alimentos dele ali. Então, Daniel decidiu não se contaminar. Não, eu não quero. Eu não quero fazer parte dessa idolatria. Eu não quero fazer parte disso. Então, Daniel, com temor a Deus, eu acho tão interessante, um menino com 16 anos, e ele com um temor muito grande no coração, não. Eu não quero me envolver com as coisas desse mundo. Eu não quero comer essa comida que é consagrada a ídolos. Então ele faz uma proposta no versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei,
que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então, o chefe dos eunucos aqui, o Aspenaz, ele fala assim, peraí, você acha que eu vou colocar a minha cabeça? Porque se o rei descobre que vocês não estão comendo dessa comida que ele ordenou, quem vai perder a cabeça sou eu. Então, vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Só que eu vejo que Daniel, ele entendeu até a questão de autoridade, do ponto de autoridade. O que ele faz? Ele rebelou? Não. Ele se conteve, esperou no Senhor, confiou no Senhor. Versículo 11. Então, disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, versículo 11. Daniel, capítulo 10, versículo 10, Daniel, ele fala com o chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos falou assim, não, se os outros jovens comerem a comida do rei e vocês não comerem, igual você me pediu aqui para comer legumes e beber somente água, o seu semblante vai ficar, você vai ficar com um semblante mais triste, um semblante triste diante do rei. Os outros estarão mais fortes e vocês estarão mais magrinhos. E o rei fala assim, por que esses quatro aí estão diferentes? Então você vai morrer, o chefe dos eunucos. Então, o chefe dos eunucos não quis, porém, Daniel não se rebelou contra ele. E Daniel vai, quando diz aqui, despenseiro, na verdade é o chefe de cozinha. Versículo 11, né? Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel. Então o chefe dos eunucos falou assim, olha, você, despenseiro, chefe de cozinha, você está responsável por esses 4 jovens aqui. E você que vai servir a comida para eles. A Daniel chega para ele no versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Versículo 13. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Então o chefe de cozinha falou assim, então tá bom, a sua ideia é boa. 10 dias vocês vão comer, vocês 4 vão comer legumes e beber água. E os outros jovens vão comer a ração, a porção do manjar do rei. Se vocês estiverem magrinhos, daqui 10 dias, se vocês estiverem magrinhos e os outros estiverem mais fortes, vocês vão comer a mesma comida do rei. Só que nós vemos a mão de Deus. Quando o nosso coração está voltado para Deus, Deus faz algo tremendo. Olha comigo o versículo 15. E ao fim dos 10 dias, pareceu os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Se a pessoa faz uma dieta só de verdura, legumes, uma pessoa que come carne, arroz, feijão, claro que o que faz a dieta de legumes, a tendência dele é ficar mais magrinho. Só que o texto diz aqui que o semblante deles, eles estavam mais fortes do que aquele que comia a melhor comida, vamos dizer assim, que era o manjar do rei, que era a porção do rei, carne, vinho e diversas outras coisas. E eu quero aplicar para vocês nessa manhã. Quero falar para vocês que quando somos fiéis ao Senhor, quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, Ele age no sobrenatural. E aqui Daniel foi honrado por Deus. Eu quero dizer que Deus também tem poder de honrar. Se você for fiel ao Senhor, Deus com certeza Ele vai te honrar. Aí vem o versículo 16. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Interessante que a partir daquele 10º dia,
eles comeram 3 anos só legumes e verduras e bebiam somente água. E nós vamos ver mais à frente a mão do Senhor, que é fantástica. Deus é lindo demais. Então vem o versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Aqui diz que eles tiveram conhecimento tão amplo, eles aprenderam tão rápido, eles assimilaram e tinham sabedoria, eles estavam um patamar muito acima dos outros jovens. Só que o texto faz questão, porque esse capítulo 1 ele é uma introdução, porque nós vamos ver mais à frente, no capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sobre revelações e visões de Daniel ali. Então, a introdução, esse versículo em si, o 17, ele está fazendo uma distinção entre as outras pessoas e Daniel. Diz que todos os jovens tinham, os 4, né? Tinham inteligência, tinham conhecimento. Mas Daniel é diferente. Ele tinha o quê? Visão e sonho. O que quer dizer isso? Imagina por que ele colocou essa diferença aqui? Vamos lá em Números? Vamos em Números, capítulo 12, versículo 6. Números, capítulo 12, versículo 6. Estou devagar aqui para vocês acharem aí também. Números, capítulo 12, versículo 6. O contexto é outro, mas eu quero que você entenda as duas últimas palavras lá de Daniel. 12, versículo 6. Aqui é Deus que está falando, olha. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Aqui está falando, claro, quando a sedição de Miriam e Arão, né? Quando Arão e Miriam, eles reclamam, são irmãos de Moisés, e eles reclamam de Moisés porque Moisés casou com uma etíope, né? E aí eles estavam questionando, mas peraí, Deus também não fala com a gente? Fala com a gente. Só que aí Deus colocou quem para dirigir Israel? O escolhido de Deus foi quem? Moisés. Eu quero pegar esse versículo para você entender. Deus está falando com eles assim, olha, com o profeta eu falo, eu dou visão, com o profeta eu dou sonho, eu falo com ele através do sonho, eu faço dele em visão, a ele me farei conhecer, eu me apresento em visão e falo com ele em sonho. O profeta, aí ele vai falando depois, versículo 7, mas com Moisés não, eu falo face a face. Mas eu quero que vocês entendam o versículo 6, que o profeta, ele recebia visão e sonhos. Então isto era uma qualidade de profeta. Volta comigo lá em Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e a sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. O que quer dizer isso? Daniel vai ser profeta. É Daniel que vai ter as visões, as revelações, a revelação do que vai acontecer para o reino de Israel e o que vai acontecer no futuro. E vários textos aqui de Daniel, textos bem parecidos com o de Apocalipse, porque está falando de uma revelação. Então Daniel, do capítulo 7 até o capítulo 12, ele vai falar de revelação, de algo futuro, algo que vai acontecer mais à frente. Então o versículo 17, ele quer afirmar que Daniel, ele é um profeta. Até aí, ok? Beleza.
qualquer dúvida, como é um chat ao vivo, vocês podem lançar a pergunta lá que eu vou responder também. Então você vai estar assistindo esse estudo e lá você pode colocar lá no chat sua pergunta e ali eu vou responder em tempo real as perguntas que vocês colocarem ali, beleza? Versículo 18. E ao fim dos dias em que o rei, que é Nabucodonosor, tinha dito que os trouxessem, depois de 3 anos, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. É interessante que o texto aqui, Daniel no capítulo 1, ele continua ainda citando, chamando eles pelo nome hebraico. Mas vai ver que no capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, uma necessidade de entendimento, porque ele já estava no contexto de confronto com Nabucodonosor. Então, até aqui ele continua citando os seus amigos pelo nome hebraico. No capítulo 3, ele cita pelo nome babilônico. Até aí, ok? Então, eu quero que vocês guardem isso também. Então, no período de 3 anos, passou 3 anos, eles sendo ensinados ali, instruídos nos costumes, na cultura, na literatura babilônica. O Nabucodonosor, o rei, fala assim: agora tragam jovens aqui. E eu vou selecionar quem vai ficar na corte, quem vai trabalhar como peão. Vamos dizer assim. Versículo 20. Em toda matéria de sabedoria que é de conhecimento, de ciência e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Aqui está dizendo assim, olha, que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Beltesazar, eles tinham conhecimento, eles estavam acima 10 vezes mais do que os jovens da Babilônia e os outros jovens de outras nações que estavam ali também. Eles estavam 10 vezes a mais acima de conhecimento, de beleza, de sabedoria. Aí Nabucodonosor ficou doido. Não, esse aqui vai ficar na minha corte. Eles vão ficar próximo aqui, ó. Vai ficar no palácio, no olho do furacão. Eu quero aplicar isso para a gente. Eles ficaram 3 anos buscando ao Senhor, mesmo aprendendo os costumes daquela nação, mas nós vamos ver mais à frente que eles não abriram mão de Deus. Imaginem, jovens entre 15 e 16 anos, dispostos a morrer pelo nome de Deus, diante de um rei mau, Nabucodonosor, mas dispostos a morrer pelo nome do Senhor. E aqui eu vejo, achou 10 vezes mais doutos, conhecedores, inteligentes do que todos os magos, todos os sábios. Esse texto aqui é sábio. E astrólogos, porque a maioria daqueles homens ali na Babilônia, aqueles jovens, eles faziam exorcismos, encantamentos, ocultismo. Só que Daniel não. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram diferentes. Eles tinham a presença do único Deus, o Deus verdadeiro. Eu quero falar para você que vale a pena servir a Deus. Lembra que eu falei com vocês? Provavelmente eles foram castrados. Imagina a dor, o sofrimento, a humilhação. Fora a humilhação de ser tirado da sua terra e seguido quilômetros, sendo zombados pelos inimigos até chegar na Babilônia e servindo a um rei que nem judeu era, mas obedeceram à autoridade, mas não quebraram princípios de Deus. Nós temos autoridade que nós obedecemos, mas nós não quebramos princípios, porque o nosso temor, nosso coração deve estar com o Senhor. Foi oferecido para eles aqui coisas o quê? Os ídolos.
manjar dos ídolos ali, consagrados a ídolos. Mas o coração deles estava voltado para o Senhor. Não importa a humilhação. Não importa que você sofra pelo nome do Senhor. É ruim, é. Mas não deixe de temer a Deus. Não deixe de servir ao Senhor. Porque a honra vem. Eles estavam no patamar 10 vezes acima do que os outros homens. Interessante isso tudo, que Daniel, se você pegar pelo tempo, segundo Reis, capítulo 23 até o capítulo 26, 27, vai falar ali das levas, né, do povo de Israel, dos judeus para a Babilônia. Só que o versículo 21 diz assim, olha, e Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Na verdade está falando aqui uma mudança de reino. O reino babilônico, o Nabucodonosor, só que o império medo-persa, com o tempo, domina a Babilônia e se torna o império dominante, medo-persa. E por isso que diz, Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Então, no primeiro, não quer dizer que ele morreu no primeiro ano. Está dizendo que houve uma mudança de reino. Aí eu quero que você pule lá em Daniel capítulo 10, versículo 1. Daniel capítulo 10, versículo 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Mas o início diz, e no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Então ele estava vivo, foi revelada uma palavra. Então, Daniel, ele foi levado no ano 605 anos de Cristo. E aqui diz no ano terceiro de Ciro, era no ano 536. Daniel viveu ali, praticamente, viveu todo o exílio babilônico, 70 anos. Aqui nós não temos nem na história que ele voltou do exílio, não. Mas ele viveu o império dominante, Nabucodonosor, viveu no império de seu filho, nós vamos ver no capítulo 5, de Belsazar. E Belsazar é dominado pelo império medo-persa, por Ciro e por Dario. Então, isso dentro desse tempo, Daniel viveu entre dois impérios, mais de 60 anos, entre 69 e 70 anos no palácio, servindo ao rei, mas sendo usado como instrumento. Vivia na casa vivia no palácio do rei, mas não era do rei, não era daquele rei, era do Deus Altíssimo. E ele viveu naquele lugar, fiel ao Senhor, até a morte. E foi um instrumento de Deus para revelar, para profetizar, para fazer a diferença naquele lugar. Daniel, ele estava no império hostil, vamos dizer assim, mas não abriu mão de viver para o Senhor. Muitas pessoas, elas estão na igreja. É fácil conviver com pessoas dentro da igreja. Mas quando você está fora, num lugar hostil, talvez no emprego, onde a maioria das pessoas não são cristãs, ou na faculdade, num lugar onde as pessoas ainda não têm Cristo, ali Deus chamou para fazer a diferença. Daniel fez diferença aqui. Daniel viveu ali na Babilônia aproximadamente 70 anos. Não abriu mão de Deus, não desviou. Não importa o lugar que você esteja, importa com quem você esteja, importa a quem você serve, ao mundo ou a Deus. Opte em servir ao Senhor. Amém? Eu vou orar. Essa é a introdução do livro de Daniel. Semana que vem nós vamos estudar, vou passar slides, vou pontuar algumas coisas, versículos. E nós vamos para o capítulo 2, para a segunda aula dessa teologia básica do livro de Daniel. Hoje foi só a introdução, só para vocês terem ideia. Qualquer dúvida, como eu disse, no chat, você coloca a pergunta ali
e eu vou estar respondendo em tempo real, ok? Quero orar com você, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Senhor, graças te damos, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença onde nós estivermos, meu Pai. E Daniel fez a diferença, Pai. Daniel, em terra estranha, ele fez a diferença. Em terra estranha, ele estava como estrangeiro ali. Era estrangeiro na Babilônia. Mas o reino dele era o reino de Deus. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Porque nós temos uma casa no céu. E o seu reino, Deus, estabelecido em nosso coração. Use-nos, Senhor, para fazer a diferença. Mesmo que passemos por dificuldades e lutas, mas que possamos viver integralmente para o Senhor Jesus. Abençoe cada pessoa, fale o coração de cada um através dessa palavra, e que na próxima semana o Senhor continue nos instruindo, em nome de Jesus. Amém? Tenha um bom dia, que Deus abençoe a sua vida e fique em paz. Glória a Deus.